Olá, gente, vamos lá. Hoje a gente vai confeccionar esses sapatinhos juntos. Eu espero que ajude vocês. Fiz da mesma forma que eu faço, com cuidado, né? Quem tiver dúvida aí, vai pausando, manda mensagem, tá bom? Então, boas produções. Olá, meninas, vamos lá então para o material. Então, a gente vai confeccionar esse sapatinho aqui. Ele é um tamanho 14. Eu já tô aqui com uma solinha. Então, a gente vai precisar, para essa cor que eu vou confeccionar, né? Vou usar a linha Bela. O tex dela é super confortável, nas minhas experiências, que é o Tex 370. Essa linha, ela tem 405 metros. E vou usar o branco e essa cor aqui, ó, que é a cor 9611. Então, quem tiver interesse também de fazer, usando esse tom de verde bem clarinho. Aqui tá a sola, que é da Jotas Aviamentos. Vou deixar aqui o link. Uma agulha tamanho número 2, que seja confortável aí pra vocês. E algo pra arrematar, tá bom? Aqui também tem uma agulha de tapeceiro que eu uso por muitas vezes. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, essas solinhas, ela vem com o meio pra você saber e se basear onde vai começar o trabalho, né? Como eu já mostrei no outro tênisinho que tem aqui no canal. Então, vou inserir aqui a agulha. Essa parte aqui, a gente vai trabalhar em pontos baixíssimos, né? Até percorrer toda a sola. Então, opa, que eu tô fazendo do lado contrário. Vamos lá. Ó, tá aqui no meio da solinha. Então, aqui vocês vão ver uma forma fácil de vocês fazerem essa pega, né? Pode ser dessa forma que eu tô pegando. Não pode deixar muito apertado. Ou vocês podem fazer da forma que geralmente é que eu mais uso, que é assim, parecendo uma caneta, né? Isso aí vai muito de critério de cada um, como vocês seguram pra colocar. Então, é ponto baixíssimo, deixando os pontos numa tensão confortável, porque depois a gente vai usar uma perninha dessas duas alcinhas que vai formando aqui. Eu vou completar toda a volta e já volto aqui com vocês. Gente, então vamos lá. Tem 65 furos, só que aqui, ó, no último, eu vou colocar mais um, onde eu iniciei, que é pra fechar. Corto com um ponto aqui, corto a linha, puxo pra cá, ó. Então, vai ficar um fio embaixo e outro em cima, que eu vou deixar ele aqui pra o lado, pra ficar com o acabamento direitinho. Vou pegar o fio novamente, ó, com o fio preso pra cá, tá vendo? Eu vou pegar aqui embaixo. Opa. Ó, vou colocar o fio pra cá, por cima. Vou pegar o meu fio aqui e já vou prender. Pegar todas as perninhas, é importante. Vou fazer um ponto baixo. E esse outro fio aqui, ó, eu já vou caminhando com ele junto. Por isso que tá preso aqui na minha mão, ó. Esse daqui, eu já tô arrematando, levando ele pra arrematar junto, tá vendo? Ó. Tô levando ele já e tô arrematando os pontinhos juntos. Deixa eu fazer mais um pouco aqui com vocês. Às vezes fica sem focar direito. Pegando só a perninha de dentro e tá ficando aqui fora a outra perninha, ó, aqui na bordinha. Eu tô trabalhando só com a perna do fio. Ó,
ó, importante pegar todas as perninhas. Já caminhei um pouco agora com o fio, agora eu vou ajustar e já posso cortar esse fio, ó. Levemente, para não ficar muito esticado. Posso cortar esse fio aqui e vou dar continuidade trabalhando em uma perninha até chegar aqui para o fechamento, faço junto com vocês. Voltei aqui para mostrar para vocês. Lembra esse fio aqui, ó, que a gente deixou desse lado? Eu vou deixar ele aqui e vou trabalhando com ele aqui, já prendendo também para fazer o arremate dele, ó. Ó, nesse último pontinho, deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Pego aqui nas duas perninhas, ó. Ponto baixíssimo, com um ponto bem justo. Faço uma corrente. E na mesma base aqui, eu faço um ponto baixo. E vou caminhar um ponto baixo para cada, completando os 66 pontos baixos, sem aumento, sem nada. Essa parte aqui, a gente vai percorrer por 5 vezes. Vai ser 5 carreirinhas iguais, sem aumentar, ponto sobre ponto. Vou fazer essa daqui e já volto para fazer mais uma vez o fechamento junto com vocês. Ó, voltei aqui, percorri toda a volta e voltei aqui no último pontinho. Fiz meu último pontinho, a mesma coisa. Tem aquele que a gente subiu a correntinha, eu não vou pegar nele. Vou no próximo que tem as duas alcinhas. Ponto baixíssimo, bem justinho. Uma correntinha e novamente na base, um ponto baixo. Vou fechar todas as vezes, todas as voltas assim, e vou voltar com vocês quando eu tiver a quinta pronta. Ó, voltei aqui, então finalizei a última carreira, vou cortar aqui a linha. Tem gente que faz diferente, mas esse acabamento aqui é com vocês. Dei um pontinho, fiz uma correntinha, né, bem apertadinha. E fica esse fechamento dessa forma, ó. Deixa eu ver se vai focar. Ó, como fica o fechamento, né? Ele fica direitinho, não dá pra ver, mesmo a gente fazendo o acabamento aqui, mas ele não dá pra ver tanto, né? Onde foi. Esse fio aqui a gente vai deixar, vai arrematar ele depois, quando eu estiver trabalhando com verde. E esse aqui também depois por último. Então, já ficou uma solinha bem estruturada. A gente vai vir aqui pra essa parte da frente. Vou só dando uma ajustadinha assim, porque às vezes ele tem tendência de ir pra um lado, né, conforme a gente vai trabalhando. Então, só tô dando uma arrumadinha aqui só pra ele se acertar. Porque aqui na frente agora a gente precisa marcar bem o meio. Eu vou pegar um marcador para que vocês possam ver bem direitinho onde é o meio. Para não ficar nenhuma dúvida, ó. Aqui tem aquele início que eu mostrei para vocês. Que tem um leve risquinho, tá vendo? Esse aqui é o meio da solinha. Então, trazendo aqui pra cima, ó, subindo nessa carreirinha aqui, ele vai dar bem aqui o meio. Só que aí a gente precisa andar 2 pontinhos pra direita. Então, eu vou marcar aqui onde é o meio. Tá vendo, ó? O meio tá bem aqui na solinha. E a gente vai precisar fazer, na verdade, aqui 4 pontinhos, né? Geralmente eu faço, porque a gente caminha para as laterais.
Eu vou marcar aqui e já volto com vocês. Ó. Vou trabalhar só a perninha de dentro. Vou tirar aqui o marcador. Vou caminhando com esse fio aqui, que eu já vou prender ele também. 1, 2, 3, que era onde tava o meio. 4, na verdade são 5, né? 5. Vou dar uma leve ajustadinha aqui. Então, eu tô com 5 pontinhos bem aqui na frente e no meio da solinha. Então, cada lateral eu sempre vou trabalhar percorrendo para cada lado mais 2 pontos. Então, eu fiz 5. Então, vou vir aqui 6, 7. Vou virar pelo avesso, né, no caso, para voltar. Então, eu nunca vou voltar também nesse primeiro ponto aqui. Eu sempre vou voltar no segundo ponto, meio que fazendo já uma diminuição, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou caminhar aqui também mais 2 pontos nessa lateral, pegando também só uma perninha, ó. Eu já tô acostumada a pegar aqui. Quem tiver dificuldade, pode virar e conferir aqui se tá pegando só uma perninha do fio. Volto o trabalho novamente pra frente, coloco esse fio por cima, percorri 2 para cada lado. Mais uma vez, não pego no primeiro pontinho. Vou iniciar aqui no segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado para não deixar de pegar isso aqui que fica bem apertadinho, mas dá certo. E vou, mais uma vez, caminhar aqui mais 2 pontinhos na lateral. Então, vocês podem até ajustar um pouquinho aqui o trabalho, porque vai ficando, às vezes, um pouco difícil de vocês pegarem. Ó. Depois, ele vai se ajustando, caminhamos 2 pontinhos, vira o trabalho pelo avesso. Mais uma vez, pulo o primeiro, pegando no segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou caminhar mais 2 pontos aqui também. Ó. Pegando sempre uma perninha só do fio. Que já tá difícil pra eu ver e pra mostrar, não tô muito acostumada a estar gravando. Mas uma hora eu chego lá. Ó. Viro mais uma vez o trabalho, passo o fio por cima. Vou pular o primeiro no segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar aqui com vocês quantas carreirinhas já tem e vou dar um ajuste aqui também, ó. Vou dar uma puxadinha nesse fio aqui, ó, que eu tô conduzindo ele ainda, ó. Ele dá uma ajustadinha aqui nos pontos, tá vendo? Não posso puxar também muito, gente. E tem que ter cuidado, qualquer ponto que fica um pouquinho mais folgado, ele vai ficar mostrando no trabalho. Ó, espero que vocês estejam vendo direitinho. Então, a gente já fez uma,
2, 3, 4, 5. Vamos precisar aqui de 7. Então, eu vou voltar pelo avesso e vou voltar mais uma vez no direito e a gente já termina essa parte branquinha aqui. Tô fazendo essa parte junto com vocês. Quando eu estiver fazendo as outras partes, eu vou dando uma adiantada um pouco no vídeo. Mas tô fazendo questão de mostrar aqui, porque muita gente tem dúvida nessa parte. Ó, percorri mais 2. Volto no segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no aqui que fica apertadinho. Percorro mais 2. Vocês vão vendo sempre aí um jeito melhor de vocês segurarem, sem colocar muita força, muita pressão, para que os pontinhos fiquem o mais aproximado possível um do outro. E aqui, mais uma vez, ó, no segundo, caminhando na última carreira, que é para completar os 7 dessa parte aqui branca. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último pontinho branco, para não ficar torto, a gente não vai caminhar mais ele para cá, que eu preciso dessa parte de cima bem reto, como tá esse daqui, ó. Eu preciso que ele fique assim reto. Então, aqui, completei aqui, lógico que se for para um tamanho maior, você vai percorrer isso aqui, pelo menos por mais 2, para ficar com 9. Então, a gente completou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na 7ª aqui, carreirinha, eu já posso até ajustar aqui, ó, deixa eu dar mais uma puxadinha de leve. Venho, ajusto aqui a frente do tênis. E já posso arrematar esse fio aqui para não me atrapalhar. E este daqui, ó, no último ponto, bem aqui na base, eu vou fechar ele com um ponto baixíssimo. Vou arrematar o fio, porque agora eu já vou mudar a cor. Ó. Ou vocês podem já arrematar agora com a agulha de tapeceiro, né, jogando ele por aqui por dentro, ou eu posso deixar ele para conduzir aqui e arrematar um pouco depois. Vou já arrematar esse daqui também, que foi aquele primeiro que a gente fez. E é isso. Agora, eu vou voltar com o meu fio verde. Com o meu fio verde, vou deixar um pedacinho também para arrematar depois. E vou dar continuidade da mesma forma. Vou prender junto esse fio, ó. Vou inserir ele aqui do lado. 1, 2. Vou voltar com ele agora, trabalhando pelo avesso e pegando só uma perninha do fio, para poder ficar com esse detalhe aqui na parte de cima, ó. Então, vamos lá, ajustei aqui o fio, deixei esse fio para arrematar depois. Como sempre, vocês já viram, volto. No segundo, ele fica um pouquinho apertado, mas dá pra ver onde fica. E aqui, ó, só uma perninha do fio. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se vai focar. Às vezes é chatinho de focar. Pegando só uma perninha do fio, vou voltar aqui pelo avesso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Cuidado que o último fica bem apertadinho aqui, para vocês não deixarem de pegar. 11. Vou caminhar mais 2 aqui com o verde também, pegando ainda só em uma perninha lá do pontinho. Ficou dessa forma, ó. Aqui na lateral, peguei só uma perninha do fio e aqui na parte de cima inteira, formando esse detalhe, ó. Formando esse detalhe aqui em cima. Pra voltar, a gente vai voltar da mesma forma que a gente trabalhou com a parte branca. Vou passar o fio por cima. No segundo pontinho, vou voltar trabalhando ponto baixo até lá o outro lado. Ó, voltei aqui 13 pontos baixos. Aqui, vou caminhar mais 2 pontinhos para aqui, para lateral, pegando tudo aqueles pontos ali junto. Ó, ficando dessa forma. Isso aqui depois a gente pode sempre dando uma puxadinha aqui para ir ajustando, ó. Porque a gente ainda não vai arrematar. Quem quiser já pode até arrematar. Vou voltar com ele pelo avesso, trabalhando até chegar lá do outro lado. No segundo pontinho, 14, voltei aqui, 14, 15, 16. Vou virar aqui, agora já vou começar a subir aquela parte da lingueta, né? Ó. No segundo pontinho, deixa eu só ajustar aqui o fio. No segundo, pulo primeiro, no segundo, um ponto baixo, uma correntinha para dar altura de meio ponto alto e vou voltar agora tudo em meio ponto alto. 1, 2, 3, voltei, 14. 14 pontinho baixo, ou meio ponto alto, né, no caso aqui. Uma correntinha, vou virar pelo avesso e vou voltar trabalhando ponto sobre ponto. Peraí que ficou apertado aqui porque pegou um fio errado. Vou fazer o último ponto aqui, peraí, gente. Uma correntinha, vou voltar ponto sobre ponto sem aumento, ó, até o último lado, tá bom? Voltei aqui a mesma quantidade de pontos, tá? Os mesmos 14. Vou fazer uma, duas correntinhas, viro o trabalho, e aqui eu vou fazer um aumento nesse mesmo pontinho. Ó. Então, agora eu vou aumentar aqui no começo e lá no final. Vou percorrer toda a carreirinha e já volto com vocês. Ó, então, voltei aqui os 14, porque esse primeiro aqui contou. 14. No último pontinho aqui, eu vou fazer mais 2. Então, vou finalizar aqui com 16. 15, 16. Uma correntinha justinha e volto trabalhando os mesmos 16 pontos até o final. Ó, gente, voltei aqui na 15, porque pra dar 16, que vocês não podem se perder nos pontinhos, a gente tem que pegar naquelas correntinhas que a gente levantou. Então, às vezes, fica apertadinho, ó. 16, tá vendo? Que é aquela primeira, igual aqui a gente vai levantar agora, ó. 1, 2.
eu vou fazer mais um aumento de cada lado, porque eu preciso fechar com 19. Então, ó, quando a gente voltar, eu não posso esquecer dessas correntinhas aqui, senão não vai bater. Então, no mesmo pontinho aqui, então, eu já começo com 2 aqui, ó. 2, 3, 4, e já volto com vocês no final. Ó, mais 2 pontos aqui no final. 17, 18. Vamos voltar tudo com os pontinhos pelo avesso em ponto baixo até aqui o final. Ó, meninas, eu tinha falado 19, né? Só que são 18, tá? Voltei os pontos baixos pra cá. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui de acabamento, ó. Eu gosto dele com esse formatinho aqui arredondado, porque ele fica direitinho lá no peito do pé, né? Mas quem quiser também pode trabalhar com ele reto, sem fazer essa diferenciação aqui. Quem quiser fazer dessa forma que eu vou fazer, quem não quiser, volta aqui em meio ponto e tá tudo bem. Mas quem quiser com essa voltinha ali, que eu acho que fica charmosinho, e tem até algumas artesãs que fazem também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ponto baixo. 1 meio ponto. E agora, a gente vai dividir aqui esse restante. Então, eu vou fazer, ó, agora ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, contando com aqui que fica apertadinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vou fazer de novo aqui o meio ponto, que é pra ficar igual o outro lado. Ó, 5, um meio ponto, trabalhamos 6 pontos altos, um meio ponto, e finalizamos aqui o restante com 5 pontos baixos. Como eu queria esse um pouquinho mais alto do que o rosinha, o que foi que eu fiz para ajustar essa linguetinha aqui? Eu voltei trabalhando de novo o ponto baixo, então, ponto sobre ponto aqui, sem aumentar, sem nada. Vou voltar até o final, sem aumento, sem nada. Trabalhando ponto sobre ponto, pegando todas as duas perninhas normalmente. Em outras linguetas, eu acabo fazendo esse ponto que eu vou fazer agora, pelo lado avesso. Mas como eu queria que ela desse 1 centímetrozinho maiorzinho, eu fiz dessa forma pela frente. Terminei aqui os pontos baixos. O que é que eu vou fazer? Vou virar aqui na frente, uma correntinha, e vou voltar aqui trabalhando em ponto baixíssimo, que é para dar um acabamento aqui nessa parte de cima, desse trabalho, ó. Nessa última carreirinha aqui, vou voltar ela em ponto baixíssimo. Até, também sem estar muito apertado, tá, gente? Que é pra não diminuir a parte aqui da linguetinha e não ficar muito apertado. Então, com um ponto justo, né, mas não apertado, eu vou trabalhando ponto em cima de ponto, um ponto baixíssimo. E já vou finalizar aqui com vocês, depois eu arremato esse fio. Então, até o último aqui, ó. Mais um pontinho, né? Uma correntinha. Vou arrematar, puxo, ó. E fica dessa forma, ficou igual o outro, tá vendo? Ó. Depois eu vou arrematar este fio. Então, essa primeira parte aqui da linguetinha tá pronto.
a gente vai partir para as laterais do tênis. Ó, gente, trabalhando aqui nessa lateral, deixei os fios pra cá, porque depois eu vou arrematar eles. Trabalhando aqui na lateral, deixa eu ver se tá focando direitinho. Trabalhando aqui na lateral, a gente vai deixar esse último pontinho, que é pra quando for o arremate. E eu vou trabalhar esses 2 pontos aqui, só que em relevo. Outra coisa, quem quiser aumentar mais um pouco aqui essa parte, pode aumentar mais 1 ou 2 carreiras, tá? Não tem problema, eu gosto de fazer mais assim na pontinha, porque é um tênis pequenininho, esse não vai ter muito espaço. Então, ó, 1, 2, pegando já esse fio pra trabalhar com ele pra ir arrematando. Então, 2 pontos em relevo, né? Pegando aqui por fora. E vou dar continuidade aqui na lateral, pegando só uma perninha do fio, ó. Vou trabalhando até chegar lá do outro lado dessa forma. Tô conduzindo aqui o fio, quando chegar um pouco mais à frente, eu já arremato. Então, já trabalhei alguns pontos aqui, já dei uma leve ajustadinha, corto e vou dar continuidade até chegar lá ao meio do tênis e já volto com vocês. Já trabalhei aqui, ó, 21 pontos, vim aqui mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. 21, bem no pezinho desse fio, ó, eu vou pegar. 22. Vou pro próximo aqui e já vou, ó, 23. E vou conduzir o fio. 24. 25. Ó, trabalhei até aqui já 30. Vou ajustar esse fio aqui, ó, que é daqui do meio, mal dá pra ver, tá vendo, ó? Vou cortar aqui. 30. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Ó, gente, voltei aqui 42, então preciso fazer mais 2 pontos relevo aqui, ó, 42, 43, mais um relevo, 44 pontos. Vou virar o trabalho. Nessa carreirinha aqui ainda, já da lateral, né? Vou voltar ponto sobre ponto, os 44 pontos, dando toda a volta até aqui onde a gente iniciou o trabalho. Voltei pra mostrar pra vocês, ó, tô aqui nos 2 últimos. Então, 43 e 44 naquele bem apertadinho que a gente iniciou, ó. Tem que ter aqui um pouco de paciência. Lá onde a gente iniciou, pra pegar as 2 pontinhas. Peraí que eu peguei até a mais, peguei com branco. Ele fica mesmo bem justinho, ó. A não ser que alguém tenha um pontinho mais folgadinho, né? Meu ponto já é justo. Ó, agora a gente vai começar as laterais, onde a gente já vai começar a fazer a parte do ilhóis. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou pular este primeiro ponto, igual a gente estava fazendo o acabamento ali na parte da linguetinha e tudo, né? Nessa parte aqui da frente também. Então, já vou vir aqui no segundo ponto, ó. Faço um ponto baixo, então, ele já vai dar automático uma diminuição. Vou fazer 2 correntinhas, que é o espaço onde vai ficar o ilhóis. E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, até quando faltar lá no final também 3 pontinhos. Eu volto com vocês, tá bom? Ó, faltando 3 pontinhos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. 2 correntinhas. E vou precisar finalizar esses 2 fazendo uma diminuição. 1, 2 pontos junto aqui, às vezes, como eu falei pra vocês, fica bem justinho. Dou uma esticadinha nesse ponto, fecho junto.
viro o trabalho pelo avesso. E agora, eu vou percorrer aqui por 10 pontos, porque eu vou começar a trabalhar essa parte aqui do triângulozinho, onde trabalha os ilhóis na lateral, né? Então, assim, só que o que acontece? Aqui também eu vou precisar fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar um ponto dentro desse e dentro dessas correntinhas aqui que a gente fez, ó. Joguei o ponto. Quem quiser pode colocar ele pra lá, assim, pra vocês conseguirem ver melhor o furinho, tá vendo, ó? Mas aí não me atrapalha. Isso aí vai depender muito de vocês quando eu estiver fazendo, ó. Vou colocar em cima desse ponto que a gente fez. Como eu falei, sempre dou uma ajustadinha. 1, 2, ó. Vou fechar junto. Tá vendo? E vou trabalhar aqui os próximos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu contar aqui, porque esse aqui também já conta, né? Então, já deu os 10. Espera aí. Gente, é isso. Fui conferir com vocês, ó. Como aqui já tem os 2 pontos, né? Daquele da borda, ó. Onde a gente deixou o furo para o furinho do ilhóis. Então, contando aqui já dá 10. Então, eu preciso voltar. Já inicio, já volto com uma diminuição. A diminuição, vocês podem trabalhar dessa forma, ó. 1 no primeiro ponto. 2. Aqui tá uma diminuição. Ou vocês podem ir direto no segundo, que também já dá uma diminuição, tá bom? Isso fica também a critério de vocês. Então, ó, 1 ponto. 2. 2. 3, 4, 5. E aqui a gente precisa de novo deixar o furinho do ilhóis, ó. 5. Vou vou fazer 2 pontinhos. Ou 2 correntinhas, me perdoem. Aqui, ó, também finalizando um ponto, pegando os 2 juntos, fazendo mais uma diminuição aqui no final, ó. 1, 2. Peraí que pegou os fiozinhos separados. Ajusta aquele ponto, como eu falei pra vocês, ó. Vou fazer igualzinho eu fiz esse daqui. Vou voltar, ajusto o ponto, porque às vezes ele fica mesmo mais apertado. Então, dentro dessa diminuição que eu fiz, eu subo, pego uma laçada, outra dentro das correntinhas e vou seguir aqui fazendo ponto baixo até quando chegar aqui nos 2 últimos que eu preciso de novo fazer a diminuição. Então, a gente tá aqui preparando pra fazer a subidinha pra ficar um triângulo. 2, 3, ó, os 2 últimos vou fechar também pra fazer uma diminuição. Vou voltar o trabalho. Deixa eu já dar uma ajustadinha aqui. Às vezes, ele vai ficando dessa forma mesmo, mas quando a gente puxa e ajusta e quando colocar o ilhóis, ele fica arrumadinho. Ó, mais uma vez, iniciando, ó, já fiz um espacinho do ilhóis, o segundo espaço do ilhóis, vou começar fazendo a diminuição. Ó, 1. Tá vendo, ó? Fiz uma diminuição aqui. Só que aqui, ó, eu já vou ter que pular e usar os 2 últimos para fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui, fiz a diminuição, vou fazer as 2 correntinhas, que é para o ilhóis, e já vou na diminuição aqui, ó. Porque eu tenho que pular um ponto da base
e já vou trabalhar fazendo uma diminuição. Ó. Volto o trabalho, ajusto esse pontinho e vou trabalhar aqui, ó, levantando uma perninha, outra aqui, diminuição, tá vendo? E vou fazer um ponto aqui naquela diminuição que tinha. Só pra gente finalizar o triângulozinho aqui em cima, ó. Então, aqui eu já posso arrematar. Vou fazer só uma correntinha aqui. Ele fica dessa forma, ó. Depois, quando a gente passar a carreirinha de uniformização, ela vai ficando direitinho. Agora, eu vou fazer igual eu fiz aqui do outro lado. Só que para esse lado, lembra que a gente voltou aqui? Então, para finalizar aqui, eu preciso contar 10 pontos aqui e vou começar o contrário. Deixa eu contar primeiro aqui com vocês, ó. Contando desse primeiro. E lembra que tem um espaço aqui, ó. Aí, peraí que enganchou a agulha. Tem aquele primeiro espaço que a gente deixou pro ilhóis? Então, ó, 1, 2, bem no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem tiver dúvida pode até encostar assim, ó. Eles precisam dar certinho, tá vendo? O trabalho, que é pra não ficar torto. 10. A gente já vai iniciar essa parte com a diminuição. Ó, como eu falei pra vocês, eu posso fazer uma corrente aqui, posso fazer outro ponto baixo aqui, e mais um pra diminuição, ou eu poderia ter ido direto já no segundo furo, uma corrente no segundo furo também já dá uma diminuição. E vou trabalhar do jeito que eu trabalhei lá do outro lado. Vou ajustar aqui porque eu preciso prender esse fio. Da mesma forma que eu fiz o outro lado, eu vou... Ai, peraí, gente. Pra quem não fez, parece ser confuso, mas pausa o vídeo, vai fazendo aos poucos. Às vezes o ponto não vai ficar justo, ou vai ficar mais apertado, mas vocês vão conseguir fazer, tá? No começo eu tive algumas dificuldades. Essa receita eu fui ajustando. Se vocês pegarem outros vídeos aqui na internet, tem pessoas que fazem de uma forma diferente e tá tudo bem. Outras fazem parecido e assim vai. Ó, vou finalizar até lá. Lembrando que no final, quando a gente chegar lá no furo, ó, onde tinha a correntinha, a gente precisa finalizar com uma diminuição, ó. Então, dentro das correntinhas, e no último ponto, eu finalizo com uma diminuição. Viro o trabalho, ajusto esse ponto da mesma forma. Inicio já com uma diminuição. 1, 2, e já trabalho aqui 2 correntinhas, que é o espaço do ilhóis. Pula um ponto e vou finalizar aqui, ó, trabalhando 2, 3 e 4, 5, que é o finalzinho, eu vou pegar ele junto para fazer também a diminuição, lembra? Ó. Então, vou repetir igual eu fiz do outro lado e já volto com vocês. Ó, finalizei aqui, igual eu fiz do outro lado. Tem 1, 2, 3 furos pro ilhóis e do outro lado também, ó. 1, 2, 3 furos aqui pro ilhóis, tá vendo? Igual tá do outro lado. Então, aqui a gente vai trabalhar agora, ó, se vocês verem, tá tudo certinho aqui. Tá vendo? Quantidade de pontos, a altura. Ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte do calcanhar. Ainda continuando trabalhando do lado de avesso, porque essa continuidade aqui dessa próxima carreira, ela seria dessa forma. Então, a gente vai deixar aqui 3 pontinhos de espaço, que é pra ficar igual o outro. Ó. 1, 2, 3. No quarto,
1, 2, 3, no quarto. Uma correntinha. Já vou no próximo ponto para vocês verem que já fica como se fosse uma diminuição. Ou vocês podiam ter feito mais um ponto baixo, outro ponto baixo e fechar junto. Então, eu vou trabalhar aqui, já levando o meu fio por dentro para ir prendendo, até quando faltar 5 pontos. Ó, por que faltando 5 pontos? Porque eu tenho que deixar livre 3, 1, 2, 3. E esses dois últimos eu vou arrematar junto. Ó, 1, 2, fecho junto. Viro ao contrário. Isso aqui foi a primeira. Eu preciso subir mais 4. Ó, gente. Não tem erro, tá vendo? Eu já volto fazendo uma diminuição. 1, 2. E vou até o outro lado, quando faltar 2 também, para fazer uma diminuição. Tô na segunda voltinha aqui do calcanhar. Duas, né? A gente vai iniciar, ó, 1, 2, fazendo a diminuição. Volto, já iniciando com a diminuição. Esse fio aqui eu vou cortar para não atrapalhar, que foi de quando a gente iniciou aqui, ó. Voltando para fazer a terceira. Ajusto aqui a mesma coisa. Posso ir direto lá no segundo, ou venho no primeiro, segundo, diminuição. E vou mais uma vez até chegar lá no final. Tô aqui trabalhando a terceira do calcanhar. Ó, eu pego aquele pontinho onde a gente fez a diminuição, tá vendo? Ó, ele... 1, 2, viro o trabalho. E vou fazer a quarta e a quinta da mesma forma, iniciando com aumento, finalizando com aumento, sempre da mesma forma. Ó, gente, finalizei aqui a parte do calcanhar. Então, vocês vê que fica bem estranho, né? Tem fios aqui, bastante fios pra arrematar. E aí, ó, o que que a gente vai fazer? Igual esse aqui que já tá quase, tá bem adiantado, tá com fios pra acabar. A gente vai passar essa carreirinha toda de uniformização. Não tem a quantidade correta de pontos. A gente só não pode ficar aumentando o ponto, que é pra não ficar folgado, ó. Ele tá seguindo pontinho em cima de pontinho justo. Nessas laterais aqui, a gente vai ajustando ou diminuindo para não ficar aumentando muito ponto. Senão, ele vai ficar folgado aqui, essa parte da borda do tênis, ele vai ficar folgado se a gente aumentar ponto aqui. Então, é muito importante que seja ou ponto sobre ponto, onde precisar, a gente pode fazer alguma diminuição. Principalmente porque vai variar muito, às vezes, do meu ponto para o ponto de vocês, tá bom? Por isso que eu falo que é sempre importante fazer uma amostrinha para que vocês possam saber. E sempre enrola aqui a linguetinha, ó, para não ficar me atrapalhando. Lembra que aqui a gente deixou um pontinho, né? Mas aí, quando a gente fizer aqui a lateral, ó, praticamente ela vem por cima, tá vendo? Vou conduzir aqui o fio. Então, sabe aqueles 2 pontinhos iniciais que a gente começou lá do início? Eles vão estar aqui bem apertadinho. Eu vou tentar pegar o meu aqui. Já tô falando que é apertado porque fica bem apertado. Ó, consegui pegar as 2 perninhas. E aí, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Pegar aqui meu fio. Com cuidado e paciência. Vou fazer uma correntinha. E já vou conduzir esse fio aqui para também arremate. E vou pegando aqui, ó,
para ir levantando bem nessa bordinha essa carreira de uniformização de ponto baixo. Então, como eu falei para vocês, ó, a gente tem que ir vendo onde vai colocando o ponto, sem aumentar, sem colocar 2 pontos acavalados perto um do outro, porque aqui é muito importante que a gente consiga ir fazendo essa distribuição de pontos que tá falando aqui em relação a acabamento do trabalho, né, gente? Então, é muito importante que a gente vá respeitando esses pontos e que fique a bordinha, ela vai ficando uniforme. Vocês estão vendo que às vezes eu pego um ponto aqui mais apertadinho do que o outro. Ó, já posso cortar esse fio aqui para não atrapalhar, porque eu quero que vocês vejam direitinho. Olha como fica a bordinha. Tá vendo, ó? Ó, gente, então aqui eu vou finalizar esse fio aqui, eu podia até caminhar um pouco mais com ele, só pra ele não atrapalhar vocês. Então, eu vou ajustar aqui um pouquinho, ó. Depois eu volto, dou uma ajustada pra não ficar muito apertado. Com cuidado, vocês podem cortar esse daqui. Aqui, ó, nesse último pontinho que a gente fez, de finalização, bem aqui no topinho, deixa eu ver se tá focando. A gente vai descer, só que a gente vai fazer 3 pontos baixos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, e já conduzindo aquele fiozinho. Aqui nessa lateral ela é um pouco mais difícil, que a gente tem que ver onde a gente vai levantar os pontos pra deixar uniforme e pra não ficar um buraco. Então, ó, vou colocar aqui bem no meio aqui onde foi feito, ó, aquela diminuição, eu vou tentar inserir um ponto. Onde ficou os pontos juntos, a diminuição. Aqui no intervalo do ponto, ó, coloco mais um ponto. De novo, bem no meio onde eu fiz os pontos juntos para diminuição, vou encaixar aqui para colocar mais um ponto. Lá de novo no meio da argolinha. E tô continuando conduzindo aqui o fio. Ó. Aqueles 3 pontos que ficaram na lateral. Ó, vou começar a subir agora lá naquelas elevações. Então, ficou assim, ó. Aqui ele ficou uma pontinha aqui arredondadinha, né? Vou puxar esse fio aqui, ó, que eu venho com ele daqui de cima, tá vendo? Vou só puxar pra dar uma ajustadinha. Puxo pra não ficar muito apertado e já posso também cortar ele aqui. Ó. Mesma coisa, aqui tem um fio pra arrematar. Eu vou descer ele pra cá. Calma aí. Ó. Gente, eu não tô acostumada a gravar vídeo, então às vezes pra mim fica difícil. Mas eu tô tentando mostrar pra vocês da mesma forma que eu faço, tá bom? Coloquei ele aqui por trás, ou poderia ter sido aqui em cima também, não tem problema. Ó. E vou trabalhando com ele aqui. Tô fazendo devagarzinho pra vocês verem, porque tem aqueles pontos que fica apertadinho, que é onde a gente trabalhou diminuição. Ó. Fica, às vezes, apertadinho. Ó, vou puxar o fio aqui, pra ele ficar por dentro dos pontos.
e não ficar aparecendo nó nem nada, já posso cortar aqui também. E vou continuar aqui trabalhando. Aqui nessa parte de cima, ó, não tem muito o que fazer. É ponto sobre ponto mesmo. Ó. Ponto sobre ponto. Aqui, a gente já tem que começar fazendo aquele, ó, no meio da diminuição, tá vendo? No meio da argolinha, no meio da diminuição, no meio da argolinha. Que é pra não ficar, não fazer muito ponto, mas também não pode deixar de passar a carreirinha de uniformização pra não ficar feio. Ó, deixa eu ajustar aqui, que aqui vai precisar de mais um pontinho aqui no meio, tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês. Acabou ficando longe. Então, vamos ajustar aqui no meinho, ó. Opa, tem que pegar as duas perninhas, senão fica feio. Ó, e no meio da argolinha. Não pode ficar espaço. Se ficar espaço, fica feio e não dá a uniformização dos pontos que a gente precisa. Não posso fazer aumento, mas também não posso deixar buraco. Tá vendo, ó? Se ficasse muito longe, eu já ia ter que colocar mais um ponto. Mesma coisa aqui, ó. A gente vai fazendo os pontinhos. Ó, não vou fazer esse bem do cantinho aqui, senão vai aumentar. Então, já vou vir aqui na frente. Mesma coisa, no meio do pontinho lá, no meio da diminuição. E assim, a gente vai conseguindo ter um acabamento bonitinho. Eu já poderia ter descido esse ponto pra cá, esse fio que tá aqui, ó. E eu posso trabalhar ele ali em cima também. Não tem problema. Ó, cheguei bem lá no topo, lembra que... Deixa eu só puxar aqui pra ele ficar bem justinho, peraí. Tô bem no topo, onde eu preciso fazer aqueles 3 pontos altos junto, pra ficar redondinho essa parte aqui de cima. Sem fazer muito apertado, pra não ficar um ponto bem aberto aqui no meio, bem nessa parte de cima, senão vai ficar feio. E vou descer aqui essa lateral junto com vocês, não vou nem pausar. Fazendo a mesma coisa. Colocando no meio do aumento e na argolinha que fica. No meio do aumento. Do aumento não, gente, da diminuição, né? No meio da diminuição. Onde fica aqueles 3 pontinhos junto. Ó. Às vezes vai ficando difícil no final, vocês precisam ir aí fazendo malabarismo com as mãos, com a peça, pra segurar e passar o pontinho no lugar que tem que passar, tá bom? Tô fazendo aqui devagar com vocês. Tentando não fugir da tela, porque eu não tenho ainda muita habilidade pra gravar vídeos. Ó, já vou deixar aquele fio lá pra trás, que eu vou cortar ele depois. Vou colocar um pontinho aqui bem embaixo, porque tá bem apertado. Sempre pegando as duas perninhas do fio, tá, gente? Se você pega só uma perninha, ele fica... Peraí que escapou, que tá apertado. Se pega só uma perninha, acaba ficando com buraco, fica feio. E o último bem no pezinho mesmo. Bem no pezinho, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse último aqui, ó. Puxo, vou puxar o fio. Vou cortar e vou puxar o fio. Esse daqui a gente vai fazer o acabamento na agulha. Com a agulha de tapeceiro. Esse fio que eu fui descendo aqui, ó, do acabamento, vou ajustar ele e vou cortar. Então, essa primeira parte tá pronta, gente, ó. Depois, a gente vai tudo ajustando e na hora que colocar o ilhóis, ele vai chegando, cada pecinha no seu lugar. Ó.
Então, eu vou fazer um pouco de arremate aqui, vou mostrar pra vocês como eu faço. E vou terminar de arrematar os outros pontos e já venho. Vou mostrar pra vocês, esse daqui, por exemplo, ó, que foi o que a gente fez o ponto baixíssimo. Eu volto bem aqui nesse pezinho aqui, ó, daquele primeiro pontinho. Vou puxar ele, ó, ele vai ajustar, tá vendo? Vai ficar bem ajustadinho. E vou passar dentro aqui de alguns fios. Ó. Puxo bem firme. Volto praticamente por cima dele de novo e passo por mais alguns, que assim eu tô travando o meu fio, ó. Ó. Ele nem tá puxando mais do início, tá vendo? Ó. Tá puxando daqui, que foi onde eu travei, que passei por dentro da perninha do fio. Corto aqui. Não precisa pôr cola, tem gente que põe cola, põe outras coisas, não precisa. Vou fazer esse e vou fazer só esse daqui com vocês, ó. Como eu faço esse. Porque os outros não tem erro. É só passar por dentro de alguns pontinhos e arrematar. Só pra depois não ser ruim pra vocês. Vou fazer os arremates dos dois e aí eu volto pra gente fazer, ó, mesma coisa, esse de baixo. Subir por alguns pontinhos, tá vendo? E vou caminhar ele aqui por mais alguns de novo. Principalmente esse aqui que ele vai ao acabamento daqui das costas e não vai dar pra ver, ó. Sem puxar muito, pra não ficar aqui muito apertado, né? Porque tudo dá diferença. E arremato também. Ó. Vou arrematar esses outros e já volto. Ó, gente, já fiz todos os arremates aqui necessários, tá bom? Então, agora a gente vai fazer, esse aqui eu já deixei adiantado. A gente vai fazer esses acabamentos aqui, ó. Vocês podem fazer com o preto, ou vocês podem fazer com a mesma cor da linha pra ficar um pouco mais discreto e clarinho, como é pra recém-nascido, tá bom? Quem quiser, faz com ele com uma cor de destaque, como o preto, ou da mesma cor. Então, aqui mais ou menos nessa direção aqui, ó, onde a gente vai fazer depois aquele acabamento da frente do tênis, tá vendo? Ou na troca de cores, vocês podem se basear. 1, 2. Então, no segundo, aqui, naquela segunda carreirinha, a gente tá com o fio preso lá no dedo, ó. A gente puxa. E a referência aqui é o quê? É ponto no meio do ponto aqui, ó. Então, ponto baixíssimo. Enfio no meio do ponto aqui, ó. E vou trazendo ele pra frente. Ponto baixíssimo. Da mesma forma que tem que seguir uma tensão de pontos, para que vocês não deixem muito apertado, porque senão vai diminuir, vai alterar o tamanho do tênis. Essa parte aqui do meio vai ficar menor. Então, é importante manter o mesmo fluxo. Vou colocar aqui um antes, ó, só para puxar aquela perninha que ficou do início do trabalho, só para não atrapalhar a gente. Então, aqui, ó, vou trabalhando dessa forma, passando por todo o tênis até chegar lá do outro lado. Esse outro acabamento aqui, ó, a gente vai passar em toda essa volta. Então, aqui eu finalizei na mesma altura de como eu comecei o outro lado. Opa! E agora, eu vou começar esse da parte aqui de cima, aqui da parte do meio. Mesma coisa, puxo o meu fiozinho. Vou trabalhar naquela, praticamente tem uma linha agora, que é quando a gente deixou, quando a gente levantou, ó. Então, eu vou trabalhar em cima de toda essa linha aqui. É legal que quando a gente tá trabalhando com uma cor muito forte, como um preto, um azul marinho, essa diferença de cor, ela fica bem forte. Conforme a gente faz essa carreirinha aqui de acabamento, ela ajuda a estruturar o tênis e ela ajuda a tirar essa diferença de cores também. Então, ó, tô colocando no meio do ponto, bem em cima dessa risquinha que ficou. E a mesma coisa, trabalhando ponto aqui sobre ponto, puxando, fazendo ponto baixíssimo. Então, eu vou
trabalhar até chegar ali naquela parte da frente e já volto. Ó, gente, voltei aqui nessa parte aqui já chegando na parte da frente, né? Isso aqui também, a mesma coisa. Vocês não podem apertar, porque senão vai dar diferença nessa parte aqui da frente do tênisinho e vai ficar torto. Então, a gente continua trabalhando o fiozinho. Pegando lá naquela diferença aqui que ficou, ó, dos pontos. E sem apertar. Vocês podem trabalhar dessa forma, segurando como caneta. Ou dessa forma aqui assim, para vocês terem um melhor apoio para essa parte aqui da frente. E não apertar muito. Que é para não ficar com a parte da frente aqui do tênisinho torto. É com a mão muito leve que vocês vão fazer isso aqui. E sem puxar o ponto. Ó. Tô gravando bem detalhado pra vocês. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Pra compreender. Qualquer dúvida, vocês vão deixando aí no comentário. Ó. Opa. Já cheguei aqui na lateral novamente, onde dá um pouco mais de apoio para o trabalho. Vou voltar a segurar do jeito que eu gosto de segurar, porque eu até consigo ir mais rápido. E quando chegar lá na parte de trás, eu volto com vocês. Aqui, ó, vou colocar dentro do mesmo furo que eu comecei o trabalho. Vou cortar o fio, trazendo ele pra frente. E já vou pegar aqui a agulha pra arrematar junto com vocês. Acabei cortando um pouco curto, mas vai dar pra fazer. Ó. Pra travar esse fio, vou colocar por meio, aqui no meio do primeiro pontinho, tá vendo, ó? Vou colocar aqui no meio. E vou descer aqui por dentro de alguns fios. Porque essa parte aqui depois eu vou passar cola. Então, ele não vai sair. Não vai arrancar, não vai soltar. Quem quiser, dá pra passar novamente, dá uma travada no fio. Deixo com um pouquinho de ponta aqui, ó, porque depois eu vou colar. E a mesma forma que ficou lá dentro. Vou passar ele pra frente. Ó. Bem onde começou. Se ficou meio repuxadinho, deixa eu ajustar ele. Ó, bem aqui no pezinho do pontinho, tá vendo? Passo ele pra frente. Ajustou já do outro lado, aqui ele tava folgadinho. E a mesma coisa, passa aqui por baixo, por dentro de alguns fios. Quando eu falo pra vocês pra travar, é dessa forma, ó. Puxei aqui o fio. Aqui, bem onde ele saiu, tá vendo? Eu passo por dentro do próprio fio e caminho mais alguns. Ó. Quando eu travar ele aqui, ele não vai soltar, gente. E essa parte aqui de trás, não tem problema que fique assim, porque a gente vai passar aquela carreira de acabamento. É lógico, quem não quiser passar aquela carreira de acabamento, ou quem não for usar nada aqui atrás, você vai fazer o contrário, vai colocar os fios pra dentro normal, e você vai fazer o acabamento nele dessa forma aqui pelo avesso. Você vai fazer o acabamento dele passando por aqui por dentro, pra não ficar fio aqui fora. Tá bom? Quem não for usar etiqueta nem nada, mas eu vou usar aquela parte de acabamento. Essa parte aqui da frente, vocês vão fazer dessa forma. Também, quem quiser fazer por dentro, é critério de vocês, tá, gente? Eu só vou passar por dentro aqui de alguns fios. Jogo ele aqui pra frente, porque essa parte ela vai receber cola quando eu for fazer aquele acabamento da frente. Então, até hoje eu não tive problema.
Tem gente que pode fazer diferente, às vezes joga ali pra cima, de repente, pra fazer o acabamento com o verde, né? Eu passo por dentro aqui de alguns fios, porque depois vou passar a colinha aqui, deixo uma pontinha, ó. E é isso. Então, essa primeira parte já tá pronta. Eu vou fazer essa parte de acabamento aqui da frente com vocês e já volto. Gente, antes de fazer aquela parte inicial de acabamento, a gente vai passar uma volta aqui em toda a parte do tênis com um ponto baixíssimo. Aqui também, ó, é importante pegar bem na basezinha lá do ponto, ó. A gente vai trabalhar na parte de dentro, que na parte de fora eu fico que vai ficar parecendo que é um pesponto. Deixa o fio lá pra arrematar. E aqui, ó, é a mesma coisa quando a gente usou o ponto baixíssimo lá no meio. Eu não posso colocar muita pressão, muito aperto, porque senão ele altera e aí fica parecendo que tá... Fica parecendo não, ele acaba diminuindo, né? Então, de forma muito leve, vou inserindo ponto sobre ponto. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficando. Eu vou percorrer todo, até chegar lá no finalzinho, tá? Ó, gente, cheguei aqui no finalzinho. Vou cortar só um pouquinho maior. Puxo aqui, ó, porque o último pontinho ele fica muito apertado. Já vou colocar aqui na agulha. Ó, vou voltar aqui com ele pra prender aqui, pra ajustar o ponto. E aí, vai ficar faltando um pontinho aqui, tá vendo? Aí, volto com esse fio pra dentro. Ó. Fiz o pontinho. Ó, ficou tudo certinho, pontinho. Vou ajustar aqui. E vou aqui passar por dentro aqui de alguns fiozinhos também. Essa partezinha aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Então, não tem medo, não faz nenhum perigo de soltar, tá bom? Arremato. Vou arrematar o outro lado e vou fazer também no outro tênisinho e já volto. Ó, gente, pra parte ali da frente de acabamento, eu faço dessa forma. Tem gente que levanta aqui os pontos aqui desses e trabalha essa parte. Eu já acostumei trabalhar dessa forma. Então, aqui, ó, pra essa parte aqui da frente, eu vou fazer 25 correntinha. Voltei aqui com as 25, pego uma laçada. Então, na terceira correntinha, eu venho e vou trabalhar por todas essas correntinhas 25. Não vai dar mais 25, né? Porque a gente usou 3 pontos. Mais 22. Se eu não me engano, vou conferir. Meio ponto alto, até chegar lá no final. Você trabalha aqui, ó, os 22 pontos. Quando chegar no último, a gente vai colocar mais pontos junto aqui, ó. Mais 1, 2, 3 pontos. Então, a gente ficou com 4 pontos aqui dentro. E aí, já vai pegar na primeira.
a alcinha lá do pontinho, da correntinha. E a gente vai descer trabalhando até lá embaixo. Tô conduzindo o fio. Aqui, ó. Que depois eu arremato ele. Vou caminhar algumas correntinhas. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Aqui no final, ó, ele já praticamente ficou 2 pontos. Então, aqui nesse último, eu vou trabalhar mais 2 aqui dentro. Que é pra formar a curvinha. Conto 1, 2. E coloco aqui dentro, ó. Fica às vezes apertado, gente. Pra fechar com ponto baixíssimo. Ó. Aqui vou passar por dentro, fica um pouco tortinho aqui sim, depois a gente ajusta na hora que tá fazendo aqui a colagem, tudo, né? Porque acaba ficando um ponto às vezes mais larguinho que o outro. Vou esconder essa ponta desse fio aqui com a agulha pra vocês verem. Tem pessoas que fazem um acabamento diferente, mas eu faço da forma que ficou mais fácil pra mim. Passo aqui por dentro de uma argolinha. Caminho dentro de alguns pontinhos e puxo aqui, ó. Ajusto aqui pra ela ficar redondinha, pra ficar certinho, tá vendo? Corto aqui o fio. Já fiz o outro da parte da frente também. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz a partezinha de trás, que é onde a gente vai colocar ali os emblemas. Quem não tiver emblema, não tem problema. Pode deixar sem. Ou se tiver um outro tipo também de emblema, de adesivo, né? Isso aí é opcional. Eu até tinha pego o verde, mas aí eu acabei desistindo e peguei esse neutro porque eu acho que vai ficar melhor. Uma coisa menos chamativa. Mas aí é gosto. O emblema é gosto. Como a cor do sapatinho, tudo, né, gente? Ó. Vai ser bem parecido com esse, só que aqui, pra esse, a gente vai diminuir. Eu vou colocar só 16 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa. Volto na terceira. E vou percorrer todas as correntinhas com meio ponto. Lá na última, vou deixar 4 juntas. Vou voltar igual. Quando chegar na última, eu vou acrescentar mais 2 dentro, que é pra finalizar cada ponta, ficar com 4 pontos altos juntos, tá bom? Pra ficar redondinho. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Já finalizei aqui as partes, ó. Só que antes de finalizar essa parte aqui, eu vou colocar os ilhóis aqui junto com vocês. Porque fica melhor. Eu tenho esse alicate aqui. Tem gente que tem aquele balancim, ou pode ser uma outra forma de alicate. Esse alicate aqui vocês encontram também na Jotas Aviamentos, tá bom? Então, vamos lá. No outro vídeo que eu tenho aqui no canal, não sei porquê, na hora da edição, eu acredito que não prestei atenção e acabou. Vou só abrir um pouquinho aqui, ó, só dar uma afastadinha, só pra ficar fácil de encaixar aqui o ilhóis no lugar, tá bom? A gente deixou na hora da confecção, a gente deixou os furinhos, né? Vou encaixar ele no local certo, ó. Aqui eu vou pegar um pedacinho de papel. Pode ser um pedacinho de papel, plástico, qualquer coisa, só pra proteger, que é pra o alicate não riscar aqui o ilhóis. O alicate, ele tem uma pontinha que tem um lado aqui, ó, deixa eu ver se vai focar, que às vezes não foca. Ele tem uma leve pontinha, onde ele é o lado que encaixa no ilhóis, tá vendo? Então, eu vou encaixar no ilhóis.
Pego o meu papelzinho aqui. Encaixo e aperto. Vocês vão sentir quando o ilhós abrir, ó, ele forma como se fosse uma florzinha e ele dobra pra dentro, então não arranha nem nada. Vou colocar mais um pra vocês verem. Encaixa lá onde a gente tinha deixado já aquele espaço de correntinhas que a gente fez. Ajusto. Coloco pra proteger e fecho com alicate. Ó. Vou colocar esse último e depois eu vou colocar os outros e já volto com vocês. Vou colocar aqui mais um pra vocês verem que não é difícil. Ó, tô só ajustando no local certo. Coloco meu papelzinho aqui. Encaixo aqui. Fecho. E ele abriu no local que tem que colocar, tá bom? Vou colocar os outros e já venho com vocês. Ó, gente, já coloquei no moldezinho aqui, já terminei de colocar o ilhós. Às vezes ele fica meio apertado, meio... Mas é assim mesmo, vai dar tudo certo. E aí, o que que eu faço? Aqui eu uso, ó, esses termocolantes, que também é lá das Jotas. Essa chapinha que eu vou me ajudar a auxiliar aqui, porque eles são termocolantes também, é de lá. Já estava aqui ligada. E aí, o que eu vou fazer? Pra essa parte ali de cima, eu nem preciso, se eu não quiser cortar, pra colocar aqui, ó. Mas eu gosto de tirar um pouquinho pra dar um ajuste nela, porque pra essa parte aqui de trás, eu sempre corto ela um pouquinho pra ficar aqui bem dentro dessa tirinha, pra ficar certinho. Então, o que eu faço? Eu tiro só uma bordinha, mas aí também é vocês que sabem. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, porque às vezes fica bem diferente um do outro. Eu vou tirar esse aqui que tá um pouco diferente. Ó. Então, eu vou tirar uma bordinha. Lembrando que não é obrigatório, tira quem quer. Eu vou tirar porque eu quero que ajuste bem ali no meio da minha faixinha. Então, eu tiro uma bordinha dos dois lados. Como eu quero que fique bem parecido, eu vou tirar também da parte ali da lingueta, que eu vou colocar a linguetinha. Vou cortar os outros e já volto. Já cortei, já ajustei, vou começar por aqui, né? Eu gosto de marcar o meio aqui, mas aí vocês podem fazer da forma que vocês acham melhor, tá? Não tem regra, cada um faz sempre. Então, aqui, ó, praticamente na perninha ali do V, é onde é o meio. Vou marcar aqui mais ou menos, ó. Vou só encostar a chapinha. Quem tiver de cabelo, sei lá, uma outra forma de colocar até com ferro, de repente vocês prendem uma pontinha ou colocam um protetor pra usar a chapinha normal de cabelo, tá? Porque corre o risco de queimar e ficar amarelada essa parte de cima. Então, eu nem demoro muito, vou dando umas batidinhas. Ela já tava um tempo aqui que ela tava esquentando. Ó, tá muito quente, gente, muito quente mesmo. Deixa esfriar um pouquinho. Mesma coisa, ó. Arrumo mais ou menos aqui onde é o meinho.
Tento deixar certinho. Dou umas batidinhas de leve. Eu vi que prendeu e venho fazendo o restante. Ó, gente, é muito rápido. Dá pra sentir até a colinha aqui na parte de cima. Esse aqui já tá mais fresquinho. Ainda tá morno. Mas, ó, não solta. Eu já colhei errado. E tive já problema. Eu estraguei a parte do crochê e ele não solta. Então, a gente só se certifica que tá tudo preso bem as pontinhas. Pra não levantar nada depois. E já tá coladinho, já tá tudo certinho, ó. Então, só se certifica das pontinhas. Mas não solta depois. Pode lavar, pode usar normal, normal. Ó, tá bem quente, gente. Tá bem quente mesmo. Ó, esse aqui é da parte de trás. Isso aqui é a mesma forma sempre. Sempre procuro marcar sempre o meinho, sabe? Quiserem contar. Ó, mesma coisa que eu faço. Dou uma seguradinha. Venho aqui com a pontinha, tento prender. Dou umas batidinhas. Ó. Pode tirar do molde em que quiser, mas como aqui não me atrapalha, eu deixei já no moldezinho aqui, que é como eu vou usar. Tá muito quente, gente. Eu nem aperto muito, que é pra ele não ficar muito marcado com os pontos do crochê, sabe? Ó, se a gente aperta demais, ele fica de... Pega as marcações do pontinho lá do crochê. Mesma coisa. Isso aqui é um trabalho de paciência. Acabamento é um trabalho de paciência. Não dá pra fazer correndo. Pronto, gente, tá coladinha aqui essa parte. Sempre deixa esfriar um pouquinho, né? Porque aí depois ele fixa bem no lugar que vai ficar. Não se preocupe porque não solta. Não solta de forma alguma. Podem lavar sem medo. Quando eu errei que eu precisei tirar, estragou a parte do crochê, ficou bem feio. Deixa eu desligar, já deixar ali pra não me queimar. Ó, vamos partir pra parte do acabamento lá atrás. Eu uso essa cola Tech Bond, mas aí vocês podem usar uma de silicone aí da preferência de vocês, né? Da marca que vocês, de repente, já conheçam. Eu só nunca coloquei com cola quente, tá, gente? Porque nem tapete, nem nada eu gosto de usar porque ele não fixa. Então, não é muita cola. E falo sempre a mesma coisa, tá? Nunca tive problema também.
Os clientes lavam e tudo, e nunca tive problema. Ó, coloquei a colinha aqui, só vejo o lado certo, né? Vejo aqui também o meinho. Onde a parte aqui do meio, ajusto no lugar certo. Venho com um ladinho pressionando. Depois venho com o outro. Ó. E aqui é só um trabalho mesmo de paciência para ir ajustando. Para fazer esse acabamento para ficar certinho, ó. Então, vou ajustar aqui. Vou segurar por alguns segundos. Ó. Que a gente vai se certificando que tá certinho e a gente vai arrumando, tá? Vou colar o outro também e já volto. Ó, gente, já coloquei aqui o cadacinho desse, dei uma ajustadinha, por quê? Coloquei o cadastro aqui pra dentro, né? Porque eu quero deixar ele já ajustado pra fazer o acabamento aqui da frente. Então, aqui nessas laterais, ó, eu vou colocar um pinguinho de cola. Só pra ele não ficar assim muito abertinho quando não tiver com cadastro nem nada, sabe? Só pra ele também dar uma modelada, mas é bem pouquinho mesmo. Só uma pingadinha já é suficiente. Lembra que a gente sempre deixa alguma pontinha de fio, alguma coisa? Então, coloca uma pontinha. Ajusta aqui o cadastro no lugar certinho. E aqui a gente já vai também posicionar a partezinha aqui do ilhóis. Ó. Então, ele já dá uma arrumadinha, tá vendo? Eu vou segurar um pouquinho aqui. Mas eu já vou tentando passar o cadastro aqui, ó. Tô mostrando pra vocês exatamente como eu faço. Se de repente alguém faz de uma forma mais simples, né? Também me dá dica aí. Dividir aqui o pedacinho. Vou terminar de colocar aqui. E já venho pra gente colocar aquela parte da frente. Ó, agora só falta fazer a mesma coisa que a gente fez com aquela parte ali de trás, que é desse acabamento aqui. A gente vai fazer a parte da frente. Vou fazer um com vocês e depois eu volto pra mostrar. Já pronto, tá bom? Gosto de marcar o meio. Vou colando de um lado. Quem já me acompanha em live já viu eu fazendo em live. Não gosto de fazer muito em live, porque esse é um trabalho que requer concentração, né? Cuidado pra não borrar, não colar errado. Mas eu coloco um ladinho aqui, ó. Você vem. Também dá pra se basear lá do meio do tênis também, a mesma coisa. Ó, aqui embaixo, que foi onde a gente colocou a cola aqui, ó. Depois não tem problema. Aqui a palmilha, aqui a solinha ainda tá um pouco apertada aqui. Esse molde. Ó. Vou colocar cola no restante. Quem quiser já pode colocar cola em tudo. Eu prefiro fazendo por partes e fazer devagar, gente. Prefiro fazer devagar para não ter problema algum.
Às vezes a gente vai fazendo rápido, coloca cola em tudo, e é pior até pra gente fazer essa divisão aqui. Então, eu venho, ó, com cuidado aqui. Ó. Olho se aqui tá direitinho. Puxo, ajusto onde tem que puxar, pra que ele fique certinho. Ó, tá igual. Aqui é só uma questão mesmo de organizar agora. Deixar os pontos tudo certinho, tanto nessa parte aqui de baixo, ó. Nessa parte aqui de baixo, quanto aqui na parte de cima também. Então, é só ajuste que a gente vai ajustando pra ficar todo bem coladinho, todo preso. E a mesma forma, essa é a forma que eu faço. Quem quiser levantar direto lá daqueles pontos que eu falei, que é desses pontos aqui de base, ó, pode levantar direto aqui do ponto de base também e fazer essa parte da frente. Tem gente também, muitas crocheteiras, que eu vejo que não coloca, gente, essa parte de acabamento. E tá tudo bem também. Só que assim, eu particularmente eu gosto porque ele ajuda a estruturar o tênis. Então, o tênis, ele fica com uma outra estrutura. Até esse acabamento aqui, ó, ele ajuda a estruturar o tênis. Depois que você coloca o acabamento, você coloca o ilhós, essa parte aqui da frente, ele fica um tênis bem firme. Aqui a gente tá falando de bebê, mas se caso for uma criança que já ande e tudo mais, ele vai dar essa estrutura para também dar conforto, né? E ficar firme o tênis. Ó. Vou colar o outro e já volto. Gente, tá aqui o tênisinho pronto. Com todos os acabamentos feitos. Espero que me desculpem por alguma coisa, alguma palavra. Às vezes a gente fica nervosa na hora de gravar. Olha, solinha. Todos os acabamentos. Gratidão por quem acompanhou até o final. Qualquer dúvida, me chamem. Como eu falei pra vocês, ele é igualzinho esse daqui que eu já tinha mostrado pra vocês em live. Só tá diferente o cadastro. Então, gratidão a todo mundo que acompanhou aí o meu trabalho. Um beijo e espero que vocês façam bastante produções.